Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e hoje estou aqui para analisar os jogos de aposta esportiva do dia 28 de junho de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, lembrando que temos aquele bilhete pronto num capricho para vocês. Então, se deseja nos acompanhar diariamente, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. E sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico pela Copa Libertadores, o jogo do Emelec versus Atlético Mineiro, com início às 19h15. Lembrando que não é um jogo de tabela nem de classificação, lembrando que não é jogo de pontos corridos, porque se trata de jogo de mata-mata, de ida e volta, estamos nas oitavas de final. Esse é o jogo de ida. E a equipe do Emelec, em 4 dos últimos 5 jogos, vem saindo menos que 5 cartões em jogos. 5 de 6 saiu menos que 3 gols. A equipe do Atlético Mineiro vem a 4 jogos com 100 derrotas. Em 8 saiu mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Galo enfrentou a equipe do Fortaleza no último sábado e sofreu diante do Fortaleza. Fortaleza chegou a abrir 2 gols de diferença ainda ao intervalo. O Galo estava sem seus principais jogadores. O técnico poupou aí para este confronto diante do Emelec, que era de mais importância do que o anterior. Então, o Galo sofreu mesmo sem seus principais jogadores, conseguiu vencer de virada. O placar foi 3-2 para a equipe do Galo. Para essa partida, o Galo é o favorito, vai aí com força máxima, não tenho dúvida. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate anula e a possível probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Atlético Paranaense versus Libertad, o início às 21h30. A equipe do Atlético Paranaense vem a 3 jogos com 3 vitórias seguidas, a 11 sem derrotas, ou seja, vem a 11 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões, em 7 de 9 saiu mais que 10,5 escanteio. O Libertad vem a 5 jogos sem derrota, a 5 foi a primeira equipe a marcar, e em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto entre essas equipes, 1-0, 2-0 para o Libertad, para o Atlético Paranaense em casa, e o Libertad venceu de 1-0 em casa. Bom, para essa partida, a equipe do Paranaense é o favorito, é outra equipe que poupou seus principais jogadores para enfrentar o Red Bull Bragantino. O placar foi 4-2 para a equipe do Atlético Paranaense. Ele abriu 3 gols de vantagem ainda no intervalo e conseguiu vencer a equipe do Bragantino. Então, dentre essas circunstâncias, a equipe do Libertad é uma equipe que também sofreu para vencer o Cerro Porteño do Paraguai. O Cerro estava com 3 jogadores a menos, ou seja, o gol só saiu no último minuto. A odd estava maravilhosa para o Libertad vencer, estava pagando 4,0. A equipe do Cerro estava jogando aí com 8 jogadores, então foi uma vitória fundamental para dar engajamento à sua equipe. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 casa. Corinthians versus Boca Juniors, o início às 21h30. A equipe do Corinthians e o Boca Juniors é a equipe que se conhece bastante aí nesses confrontos de Libertadores. E nos últimos 6, saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Corinthians vem a 3 confrontos sem derrota e o Boca Juniors sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, a equipe do Corinthians vem a 5 jogos sem derrota, a 3 sem sofrer gols, e 9 de 10 saiu menos que 3 gols, e 5 de 7 menos que 11 escanteio. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 4,5 cartões. O Boca Juniors sofreu gol nos últimos 4 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. O último confronto foi 1-1 na casa do Boca. E para essa partida o Corinthians vem de um empate em casa pelo Brasileiro Série A. Empatou com o Santos
no Clássico Paulista. E a equipe do Boca Juniors é uma equipe aí que vacilou na última rodada, sim, vacilou. Perdeu em casa para a União Santa Fé. No último minuto lá, o União conseguiu vencer o Boca de virada. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols. É o mesmo critério da partida anterior. Também vejo plausível um jogo aí para empate ao intervalo. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. O jogo do Nacional versus União de Santa Fé, com início às 19h15. É outro jogo de mata-mata. Jogo de ida e volta. O Nacional vem a 3 jogos sem vitória. O Nacional vem a 3 jogos e vitórias, a 3 sem sofrer gols. E 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. 7 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. União de Santa Fé vem a 5 jogos sofrendo gol. A 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marca. E nos últimos 6 saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7 mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 menos que 11 escanteios. O primeiro confronto entre eles. O Nacional em casa é uma equipe forte, com apoio da sua torcida. Tudo bem que o União vem de uma vitória gigantesca diante do Boca Juniors, mas o Nacional é uma equipe forte atuando em casa, vai conseguir empurrar aí o União. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate e a possível probabilidade 1-0 casa. Colo-Colo versus Internacional com início às 21h30. Bom, a equipe do Colo-Colo vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. O Internacional em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca, mais que 2,5 gols. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio, mais que 4,5 cartões. E 7 de 8 saiu, aliás, foi a primeira equipe a marcar gols. E não tem duelo aí entre essas equipes. É o primeiro duelo. A equipe do Colo-Colo, com certeza, deve conseguir fazer pelo menos um golzinho na equipe do Inter. E o Inter também deve conseguir fazer pelo menos um golzinho diante da equipe do Colo-Colo. O Inter que vem de uma vitória para cima do Coritiba. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols ou ambos marca. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Grêmio versus Londrina, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Grêmio atualmente é o quarto colocado em 14 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 12 gols marcados, 5 gols sofridos. Enfrenta o Londrina na oitava colocação, em 13 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 15 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Grêmio é o oitavo melhor mandante da competição, 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já o Londrina fora de casa é uma equipe que atualmente é o 18º pior visitante, em 5 jogos disputados, com 1 vitória, nenhum empate, 4 derrotas, 2 gols marcados, 8 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Nos últimos duelos entre essas equipes, nos últimos 9, o Grêmio vem sem derrotas, em 6 são menos que 3 gols. 7 de 9, mais que 4,5 cartões. O Londrina sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Saiu ambos marca em 4 de 5 e mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida, a equipe do Grêmio é a favorita. Vem de um empate diante do CSA. E o Londrina conseguiu uma vitória aí é, de 3-1 diante da equipe do Guarani. Mas ainda assim, o Grêmio tem uma das melhores defesas da competição, vem fazendo uma boa temporada em casa nos últimos 5 jogos. Vem de 4 vitórias e 1 empate, enfrenta um Londrina que não sabe atuar fora de casa. Vem aí numa sequência de mais de 10 jogos com apenas uma vitória como visitante. Então, por esse retrospecto, ficou mais que evidente uma vitória do Grêmio. Então, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Cruzeiro versus Sport Recife, com início às 21h30, formando nosso último prognóstico. Bom, na classificação, o Cruzeiro é o primeiro colocado em 13 jogos disputados, somando 10 vitórias até o momento na competição, com um empate e uma derrota, 16 gols marcados, 5 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Então, seria um bom investimento
para apostas esportivas, não tenho dúvida. E o Sport vem na quinta colocação, em 14 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 9 gols marcados, 6 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe cruzeirense é o segundo melhor mandante, 6 jogos disputados, com 6 vitórias, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido, 18 pontos conquistados. Com certeza vai assumir aí a, a, a postura de melhor mandante da competição. E o Sport fora de casa, nono colocado em 7 jogos disputados, com uma vitória, 4 empates e 2 derrotas, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Bom, analisando nossos palpites de futebol para hoje, ambas as equipes, nos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. O Cruzeiro vem a 5 confrontos sem derrota, a 3 sem sofrer gols. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols diante do Sport. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Cruzeiro, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. E o Sport Recife vem a 3 jogos sem derrotas, mas também vem a 4 jogos sem vitória. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 9 de 10 menos que 11 escanteio. E também é uma equipe que saiu menos que 3 gols aí, essa equipe do Sport nos últimos 9 jogos. Último confronto 0-0, o Cruzeiro venceu os 2 anteriores em casa. Para essa partida o Cruzeiro é bem favorito, em minha opinião. Vem fazendo uma bela temporada essa equipe do Cruzeiro, com 10 vitórias até o momento, atuando em casa, vem com 100% de aproveitamento. Aí nem gol sofreu ainda essa equipe do Cruzeiro. Enfrenta essa equipe do Sport. Também tem uma boa defesa, mas, em minha opinião, não vejo a equipe do Sport com ímpeto ofensivo para segurar o Cruzeiro em casa. Então, nosso palpite para essa partida seria o Casa vence, uma possível probabilidade de 2-0 Casa. Bom, tropa, esse foi o nosso prognóstico de jogos de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Agora vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!